Olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Quem for chegando aí, vai acenando. Vai acenando aí para o Henrique, que é nosso monitor, fazer a chamada. Oi, Wellington, Matheus, Mirella. Boa tarde, pessoal. Quem for chegando aí, que fez a inscrição lá pelo link da bio, vai acenando para o Henrique conseguir fazer a chamada de vocês, tá? Em relação à frequência. Salete, Glaze. Vamos esperar nosso palestrante entrar para já chamar ele. Oi, Glaze, Salete. Obrigada pela presença de vocês. Randali também tá aí. Renata. Tá faltando o Rodrigo, né? Pronto. Olá, Oi, boa tarde, Digo. boa Tudo tarde. bom? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo ouvindo direitinho? Dá um ok aí pelo áudio. Tá todo mundo ouvindo tranquilo? A gente? A gente está com a diferença de fuso horário aí, mas eu acho que tá tranquilo. Tá certo. Se vocês não conseguirem me ouvir por algum motivo, ou eu não sei, se estiver baixo, Aqui ah, para mim tá tranquilo. Tá é, tranquilo aqui para mim. Então, pessoal, para quem não me conhece, né, eu sou a professora Deisiane, lá do Colegiado de Turismo, sou turismóloga, especialista em políticas públicas. E hoje eu convidei o Rodrigo, né, para a gente fazer essa live, para a gente bater um papo, falar um pouquinho sobre economia global, sobre turismo, sobre, né, várias coisas que estão acontecendo no mundo atualmente e que para a gente é pertinente, né, saber e ter conhecimento e ter propriedade também para falar sobre tudo isso que está acontecendo. E, antes de tudo, eu queria agradecer a presença de vocês, né? Agradecer o Colegiado de Turismo, o monitor Henrique, nossa coordenadora Renata, todos os professores que estão empenhados aí nesse projeto de extensão. Falar para vocês que não esqueçam de usar máscara, né? Não esqueçam de tomar os devidos cuidados em relação ao coronavírus e que todos fiquem bem e aproveite ao máximo a nossa live. Eu queria apresentar para vocês o Rodrigo, né, o Rodrigo Mota, que já é meu conhecido há bastante tempo. Para quem não conhece, o Rodrigo morava em Eunápolis, estudou na UNEB Campus 18 e trilhou, né, um caminho assim magnífico que ele vai contar um pouco para a gente,
né, sobre essa trajetória, o que que ele fez. Ele cursou letras lá na UNEB, a gente se conheceu na UNEB Campus 18. E ele vai falar um pouquinho, né, sobre o que que ele estudou após isso, o que que aconteceu na vida dele após isso, para que vocês entendam um pouco os motivos pela qual eu escolhi ele para estar debatendo com a gente hoje. Tá certo, Deise, obrigado. Eu acho que, primeiro de tudo, eu tenho que agradecer, né? Agradecer ao Colegiado de Turismo, a você, por convidar para bater esse papo. Eu acho que agora é o momento que a gente está vendo tantas lives, né? Tantos eventos acontecendo no mundo virtual e a gente precisa falar mais sobre esse assunto, né? Eu acho que, como os países estão vivendo isso de maneiras diferentes, né, em etapas diferentes, é importante que a gente fale, o quanto mais a gente falar sobre esse assunto, eu acho que a gente tem a possibilidade de encontrar soluções mais rápido, né, de forma mais rápida. Então, eu agradeço de novo o convite, espero contribuir, assim, eu sempre falei isso com você, né, que o que a gente está propondo aqui é um bate-papo, né, então, assim, até agora, pelo menos até a última vez que eu chequei, eu não encontrei ainda nenhum mestrado, nenhum doutorado em Covid-19. Então, tudo que a gente disser é claro que tem base científica por trás e tem opiniões aprofundadas, mas é fruto de conversas, né? Então, os Uhum, pesquisadores ainda estão colocando todos os detalhes científicos nos papéis, mas por enquanto a gente fica nesse bate-papo, que eu acho que também é bastante positivo. E aí você já uhum. começou a se apresentar, né? Eu sou péssimo de falar dessas coisas, mas eu estava me lembrando, quer dizer, na verdade você me lembrou mais cedo que a minha história com o curso de turismo do Campus 8 começou lá atrás, né? Porque quando a primeira turma do curso de turismo foi inaugurada, naquela ocasião eu fazia o curso de letras, né? Letras vernáculas, do Campus 8, e, e eu tinha muita colaboração com o pessoal de turismo e do curso, né? E aí você me lembrou que eu ajudei a organizar o primeiro semi-tour, né? Eu não me lembrava mais disso, não é por nada, mas é porque realmente eu não tinha mais lembrança, mas fico feliz. Enfim, então, como você disse, eu cursei letras no Campus 18, depois disso fiz uma segunda graduação em negociações internacionais pela UESC, né? Para quem não sabe, porque também nesse movimento de mundo virtual a gente tem que falar um pouco mais, porque tem gente que não é da nossa rede, né? Então, tem muita gente que não Uhum, me conhece. Enfim, eu fiz uma segunda graduação numa universidade, na segunda universidade estadual na Bahia. Depois disso, fui para Brasília, onde fiz um mestrado em relações internacionais. E logo em seguida, comecei a trabalhar na área internacional e uhum. fui depois para Londres fazer um segundo mestrado na área de desenvolvimento internacional. Né? Hoje em dia, moro em Roma, já há 3 anos, e trabalho aqui num programa das Nações Unidas, Unidas. E, enfim, eu acho que é isso. Acho que a gente já pode começar a falar daí, né? De onde eu tô nesse momento. Isso aí. É bom que o Rodrigo fale um pouco da história dele, até para servir de inspiração para vocês, né? O Rodrigo, ele ajudou a organizar o primeiro Semitur e depois ele vai falar para vocês que hoje ele está na organização de um evento internacional, que é o Fórum Brasil, que é um evento super bacana, que no final da live ele vai falar um pouquinho para vocês. Mas vamos lá, o que nos interessa, né? Nosso assunto aqui, né? Que é a economia global. Sim. Na verdade, não é nenhuma música, Renata. O vizinho resolveu ligar a motosserra aqui agora. Mas eu estou ouvindo tranquilo. Eu acho que dá para ouvir também. Vamos tentar. A primeira coisa que eu queria perguntar para o Rodrigo é porque com essa chegada, né, do Covid-19 no mundo todo, né, em vários países, o que que você acha que basicamente começou a acontecer com a economia global? Essa é uma pergunta muito boa, Deise. Acho que primeiro a gente pode começar, né, do macro, né? Então, antes de falar do que cada um de nós pode fazer, já que a gente vive num mundo globalizado, onde as fronteiras também estão conectadas e interconectadas, é importante a gente fazer essa análise também desculpa, mais macroeconômica, né? O que aconteceu de forma bem tranquila e rápida, para que todo mundo entenda, a economia, de uma forma geral, ela sofreu uma paralisação, né? Aí você fala Uhum, assim, ah tá, novidade.
Não, isso é uma grande coisa. Se você pensar que todas as cadeias de produção e de consumo tiveram que obrigatoriamente parar, né? Estima-se que cerca de 50% hoje da economia global, de tudo aquilo que é produzido globalmente, está paralisado. Então, são produtos que não chegam a consumidores finais, são serviços que não chegam a usuários finais. Uhum, São diversas atividades e diversos setores da economia que não conseguem cumprir a sua. Então, como eu dizia, há estimativas de que 50% e que seria consumido não está sendo utilizado. uhum, É uma grande coisa, porque significa que há uma possibilidade muito grande ainda, né, os órgãos competentes, como o Banco Mundial e outros órgãos, vão fazer análises mais aprofundadas, mas há uma grande chance de que a gente entre num processo de recessão econômica que tem impactos para a uhum. vida de todos nós. Né? Tem impactos para quem mora aí em Eunápolis, em Porto Seguro, no sul da Bahia, como tem impactos para quem mora, no meu caso, aqui em Roma. Né? Então, o que esse efeito de recessão econômica produz? Ele produz menos investimento por parte dos governos em setores, né, da economia, de uma forma geral, do setor de serviço, e também pesa no bolso dos consumidores, porque se eles deixam de ter menos incentivos para consumir, né, eles acabam também gastando menos, enfim, é um efeito generalizado. De forma que o efeito da recessão tem a ver com, né, de uma forma, como eu dizia, de uma forma geral, essa recessão global, ainda que a gente não possa com precisão dizer o quanto que vai se perder, é importante que a gente comece a pensar a partir de agora o que a gente pode fazer para minimizar os efeitos dela, né? E eu acho que é um pouco que Uhum. pode falar hoje. Exatamente. E como você mora, né? Como você já falou, você mora em Roma, né? Mora na Itália. Como que você percebeu essa chegada do Covid aí em Roma? Como que foi, assim, basicamente, para a população? Né? O que que você viu acontecendo em relação às atitudes do governo? Como que você recebeu? Uhum. Ó, isso é muito legal, assim, eu vou do mundo, isso aqui não é um seminário, né? Então, isso é uma live, então eu tenho também a liberdade de ser mais informal também. E eu gosto sempre de falar também de um ponto de vista pessoal, né? Daquilo que eu experimentei, daquilo que eu experienciei. Trabalho numa organização, tenho a possibilidade, né, de trabalhar de casa, né? Eu terminei de trabalhar faz 2 horas, então tive um dia bastante longo, produtivo. O efeito disso na minha vida foi o seguinte: a gente estava ouvindo que a situação do Covid estava acontecendo, né? Todo mundo acompanhou na província na China, e depois começou a se espalhar a volta da China, e Uhum, a gente ouviu, e estou falando isso de fevereiro, e aqui em Roma, e o norte da Itália estava bastante afetado por esse novo vírus, né? Por esse coronavírus. Eu vou dizer uhum, para você que boa parte da população aqui da cidade não é que não acreditou, né? Mas achou que a situação não fosse tão grave quanto ela de fato se tornou. Então, no dia eu me lembro que a gente trabalha ainda, quer dizer, mas na semana anterior ao dia 6, é quando o governo italiano decide o que eles chamavam de total, né? Que é esse confinamento obrigatório de todo mundo. Muita gente pensou assim, olha, é normal, vai ser tranquilo, vai durar 2 semanas. Então, na cabeça de todo mundo, a gente achou que isso seria passageiro e que a gente ficaria pouco tempo dentro de casa. Foi um susto para todo mundo, mas eu quero falar um pouco do que as autoridades, que as autoridades italianas fizeram, que aí eu acho que tem muito a uhum, aprender, né? A gente costuma dizer aqui na mídia italiana, eles falaram muito que a Itália foi do negacionismo às medidas extremas, né? Eu acho que essa é uma expressão bastante útil para essa. Por que negacionismo? Porque muitos, principalmente o prefeito da cidade de Milão, foi conhecido na mídia, porque ele negou a todo custo de que o Covid era uma realidade, né? E queria, sim, causar impactos na economia da cidade, do país. Então, ele foi, inclusive, às ruas, falou com a população de que não se preocupassem, muito semelhante ao que o nosso presidente
infelizmente, está acontecendo aí no Brasil. Para nos de preferência política, eu acho que nesse momento as autoridades precisam ser responsáveis, né, naquilo que dizem, naquilo que informa a população. Uhum. Então, só para concluir, o prefeito de Milão é um caso emblemático porque ele foi às ruas para falar para a população que não se preocupassem e 3 dias depois, se eu não estou enganado, ele contraiu o Covid-19. Então, ele teve que fazer um vídeo, colocar nas redes sociais, onde ele estava meio que pedindo desculpas e aí é onde que todo o processo desse confinamento começa para todo mundo. Uhum. O, Entendi. o, o que resulta disso, Daisy, é uma obrigatoriedade de que todo mundo tem que fazer isso. Então, para quem não acompanhou o caso, todos as lojas, né, o setor de serviços foi bastante impactado, porque todas as lojas tiveram que fechar as portas e Uhum. apenas supermercados e farmácias e outros serviços ditos essenciais tiveram possibilidade de continuidade de serviço. Todo o resto foi completamente, ficou com as portas. Paralisado. E, obviamente, que Roma é um lugar turístico, né? Recebe pessoas aí do mundo todo. E a gente percebe que a cidade em si sofreu, né? E sentiu na pele em relação à falta de turistas. E isso move toda, né, a economia. Você percebeu algum tipo de política pública, de alguma preocupação do governo em relação a esse setor específico do turismo? Ó, antes de eu responder essa pergunta, eu acho que é importante também que a gente coloque a Itália como um todo, né? Não só Roma, mas Sim, das atividades turísticas, né? Vocês são os especialistas nisso, então, assim, me perdoe se eu não falar as terminologias mais atualizadas. Mas por que que eu quero dizer isso? A gente está falando de um país que tem um potencial turístico e capacidade de atração muito alta. Né? Um país de 60 milhões de habitantes, mas que por ano é, consegue atrair mais de 200 milhões de habitantes. Desculpa, mais de 200 milhões de turistas. Então, uhum, visitando o país, né? Em Roma, especificamente, é, estima-se que 150 mil pessoas trabalham no setor de turismo. Então, uhum, que sobrevive das atividades turísticas, né? O país todo, a Itália, tem mais de 50, é, é, como é que falam? Lugares, uhum. espaços que Deixa, são patrimônios da Unesco, esqueci o nome agora, sim, do tombados. Patrimônio Mundial É que são. da Então, de novo, né? Eu estou falando de cidades como Milão, Veneza, a ilha de Capri, no sul da Itália, Nápoles, Florença, perto de Roma, e principalmente Roma, né? Então, você imagina, 150 mil pessoas que dependem do setor de turismo para sobreviver, né? Tiram seu sustento. Mais de 100 mil dessas pessoas estão no setor de alimentação e bebida, né? Mais de 10 mil são operadores de turismo diretos, trabalham em agências. Então, é muita Uhum, gente e literalmente teve que parar, né? Estima-se que 42% ou mais até dos turistas que estavam esperados para serem recebidos em Roma até março não vieram, né? Tiveram que cancelar suas programações de viagem. Então, de novo, esse país, essa cidade depende muito do turismo, né? Acredito que sim. como a nossa região aí no sul da Bahia também, em alguma medida. O que que o governo fez, né? O governo teve que olhar para a sociedade como um todo, porque não só o setor de turismo foi impactado, como todos os outros setores, né? Então, o governo inicialmente, o que aconteceu em vários outros países, na verdade, é digamos, uma abordagem muito similar ao que acontece em outros países. O governo primeiro tenta olhar para as populações que foram atingidas pelo Covid-19 mais diretamente, estou falando das causas físicas, né, e médicas Uhum, e sanitárias. Então, obviamente, muitos investimentos na área de saúde, muitos investimentos na área de assistência médica e muitos investimentos, principalmente nos pacientes que estavam infectados. Então, essa é a primeira atenção, né, quando a gente fala de política pública, principalmente em termos de pandemia, uhum, é para onde o governo vai olhar. Aqui na Itália não foi diferente. Então, houve pacotes de investimentos no setor médico e hospitalar, mais de 30 mil profissionais de saúde foram contratados,
para poder dar conta, né? A gente está falando, gente, que até pouco tempo a Itália era o número um, né, o país com o maior número de infectados e de mortes pelo Covid no mundo, né? Eu não quero entrar no detalhe, mas o Brasil está caminhando por uma situação semelhante. Espero que não, mas isso gera também a resposta do governo italiano de novo, do negacionismo a medidas drásticas, né? Depois disso, para a gente entrar um pouco mais dentro da economia, o governo italiano resolveu liberar alguns pacotes de investimento e de subsídios para setores mais limitados. Então, liberou para profissionais autônomos uma ajuda emergencial de 600 euros, né? Como a gente está vendo aí agora no Brasil, a questão do auxílio emergencial dos R$ 600, isso também aconteceu aqui. Profissionais autônomos, profissionais da área do turismo também receberam esse subsídio. Isso de forma temporária, né? Isso, se eu não estou enganado, por 2 ou 3 meses, né? Claro que essas políticas precisam ser reavaliadas e ver a continuidade da sua implementação. Eu vou parar por aqui e a gente pode Entendi. explorar mais a questão do apoio do governo. Tá. Você falou aí que o governo ele acabou dando, né, esse subsídio para alguns setores que você citou. E em relação àquelas pessoas que a gente considera, né, que está ali na margem social, que sofre, né, esse impacto de uma maneira bem mais drástica, né, principalmente os trans, as pessoas que trabalham com algumas profissões que talvez não são tão bem vistas pela sociedade. O governo ou alguma ONG que você tenha conhecimento teve algum tipo de atitude em relação a olhar para essas pessoas, e os imigrantes também, né? Já que você é brasileiro, tá morando aí, houve uma restrição em relação a naturalizado, a imigrante, como que foi esse tratamento? Ó, é uma pergunta bem interessante. Na verdade, é a primeira vez que eu estou vendo essa pergunta aparecer no debate da vírus. Porque sim, a gente precisa pensar também que quando a gente está falando de população, né, a população é uma categoria muito grande. Dentro dela tem várias outras subcategorias. Então tem os nacionais, tem os como eu, né? Não sou italiano, mas tenho residência, tenho a possibilidade de residir legalmente na Itália, né? Mas também tem as pessoas que não têm essa possibilidade. Então a gente está falando de imigrantes, a gente está falando de profissionais do sexo que muitas vezes não, Uhum, né, a sua profissão regulamentada. Aqui na Itália, por exemplo, a questão dos trabalhadores profissionais do sexo não é uma profissão regulamentada, como acontece, por exemplo, na Suíça e outros países europeus. Então, significa que essas pessoas têm menos acesso a serviços, digamos, serviços padrão que uhum. uma pessoa que tem documentação teria, né? Mas, infelizmente, o Covid-19 e outros tipos de doença não escolhem quem eles vão infectar. Então, eu não tenho um dado específico de quantas pessoas que não, digamos assim, que não têm documentação legal foram acometidas pela doença, mas eu acredito que esse número é um número grande, principalmente porque essas pessoas não tiveram a possibilidade que eu tive, por exemplo, de estar dentro de casa, de poder continuar Uhum, trabalhando dentro de casa e estar isolado do contato físico com outras pessoas, né? O governo italiano, como eu dizia, inicialmente coloca esse pacote para aquelas pessoas que têm registro formal, então estou falando de pequenas empresas, trabalhadores autônomos, né? Ainda eu não vi nada, posso estar enganado, mas ainda eu não vi nada especificamente relacionado a populações mais vulneráveis, que não têm documentação regularizada, mas existem, obviamente, ONGs e outros uhum. órgãos europeus também que tentam fazer com que os governos, não só da Itália, tá? Governos também de outros países europeus, que esses governos construam políticas emergenciais para essas populações, né? Tem alguns grupos, por exemplo, tem uma associação que chama GRISP, que é uma associação daqui da Itália que cuida dos direitos de trabalhadores profissionais do sexo, e que tentam fazer com que o governo, por exemplo, invista em programas específicos para eles, atendimento emergencial e médico para essas pessoas, porque elas podem ter acesso ao hospital, mas quando voltam para casa não vão ter possibilidade de estar isoladas. Então, de novo,
a questão do acesso deles aos serviços médicos, mas também a questão da recepção dessas pessoas nos hospitais, porque quando você vai ao hospital vão pedir seus documentos, né? Então, em Uhum. termos de pandemia, obviamente que as coisas tendem a ser um pouco mais flexíveis. Entendi. E a gente, aqui no Brasil, a gente, né, você está acompanhando tudo que está acontecendo em relação ao Covid, que a gente está passando por enfrentamento aí muito drástico. E na Itália, né, recentemente, já começou a flexibilizar a saída, né, a circulação de pessoas e também a abertura de alguns comércios. Eu queria saber se você já experimentou esse novo normal, se você já, né, saiu de casa Ah, pós-isolamento, o que que você encontrou, qual foi sua perspectiva, o que que você pensa, né, o que que você viu, qual sua visão em relação a isso? olha, desde o dia 8 de março, eu estava dizendo antes, eu estava dentro de casa, somente indo ao supermercado e farmácia para comprar máscara, e supermercado para fazer, enfim, feira e comprar outras coisas. Mas não fui, não saí de casa, não fui ao tipo de outro serviço. Não tem nenhum outro serviço. E aí ontem foi feriado aqui no lugar onde eu trabalho. E aí eu fui para um parque que está aberto, né? Porque até semana passada ninguém estava autorizado a frequentar os públicos aqui em Roma, aqui na Itália, né? Então, desde até semana passada, toda atividade fora de casa, inclusive atividade física, quem quisesse correr no parque não podia. E Uhum. aí eles abriram na semana passada e aí fui ontem pela primeira vez. A sensação ainda é de estranhamento, porque a gente tem que cumprir as regras de isolamento, desculpa, de distanciamento social e uso de máscaras. Tem monitoramento, né? A polícia está nas ruas fazendo ronda para ver se as pessoas estão realmente cumprindo com as ordens do novo normal, do que a gente está vivendo hoje. Mas a sensação foi maravilhosa, né? Porque depois de tanto tempo dentro de casa, e assim, aqui pra gente, o verão tá começando, né? O verão vai acabar, quer dizer, a primavera vai acabar logo logo e o verão começa. Então, assim, o sol tá quente, né? Ficar dentro de casa acaba sendo um martírio, mas foi uma etapa necessária, né? Apesar dos mortos, né, pelo Covid-19 na Itália, é, dá um alívio saber que, primeiro, que eu tô vivo, né? E Uhum. falar isso tem a ver com tive a sorte de não ter contato físico com alguém com essa doença, mas foi uma alegria, assim, ir pro parque e respirar um pouco de ar puro e depois voltar para casa. E aí, com certeza, você viu algumas coisas que são diferentes, né? Principalmente em relação às novas tendências. A gente sabe que quando, principalmente aqui no Brasil, né, em qualquer lugar do mundo, quando a gente tiver, né, essa autorização, né, legal de sair de casa, a gente não vai encontrar os lugares que a gente frequentava antes da mesma forma, com os mesmos, né, requisitos. E aí eu queria saber de você, o que é que você viu de tendência aí dos lugares que você visitou ou dos lugares que você leu algum tipo de notícia, né? O que é que você viu de tendência inovadora, de inovações aí que pode agregar, né, para o Brasil, que a gente pode utilizar como exemplo? Olha, muito legal isso, porque eu acho que o mundo agora é de aprender, né? A gente tem acesso à internet, então a gente precisa dar o que as outras pessoas, o que os outros países estão fazendo para ver se a gente consegue incorporar, no caso vocês que são profissionais da área, o que é possível, né? Eu dizia que Roma depende dos turistas, né? Os turistas ainda estão, digamos, impedidos de visitar a cidade. O acesso à Itália por vias aéreas é restrito, então apenas voos específicos podem cruzar o espaço aéreo italiano. Então, os turistas não estão vindo para essas cidades. Então, o que acontece, até os pesquisadores da área estão dizendo, é que o turismo vai primeiro olhar para o seu público local, para o seu público doméstico. Então, eu percebi uma onda assim agora os restaurantes estão abrindo, né, os bares estão abrindo.
eu recebi uma onda até de mudança de comportamento em relação à oferta de serviço. Estão muito mais agradáveis, estão muito mais pacientes, né? Os romanos são conhecidos por serem um pouco mais duros até no trato. Eu acho que é um pouco também questão da cidade grande, né? Cidades globais. Aham. Então agora eles estão tendo que olhar com mais atenção para o seu público interno, né? Para o público local. Porque esses também consomem, né? Os serviços e os produtos. Uhum. Então eu percebi, por exemplo, ontem eu fui a uma hamburgueria depois da saída ao parque que eu estava fazendo e foi muito interessante, né? Coisas que eu observei. Obviamente, comer dentro, né, dos espaços ainda não é permitido, então todas as mesas do lado de fora. E aí você percebe que restaurantes que antes não tinham mesas do lado de fora tiveram que se adaptar, tiveram que criar espaços, ambientes externos, né? Mas assim, tudo muito simples, sem muita sofisticação, porque o que importa mesmo é, no caso de um restaurante, é a qualidade da sua comida, né? Então, Uhum. percebi isso, mas assim, cheguei na hamburgueria, tive que preencher uma ficha dizendo que eu não tive contato com pessoas infectadas pelo Covid, eu não contraí Covid, e nas últimas 48 horas eu não tive febre alta. Em alguns estabelecimentos, eles têm também aquela máquina que mede a temperatura do corpo, né? Então, em lojas, por exemplo, isso está acontecendo, em restaurantes, alguns restaurantes também estão usando esse sistema. Isso para falar de uma forma bem básica, medidas diferentes, né? Você não vai para o supermercado e imagina que você vai ter que preencher uma ficha antes de comer. Então, isso teve que fazer. E as pessoas são simpáticas, as pessoas, né, fornecem os dados, colocam o número de telefone, porque em caso de problema você vai ser contactado. Por outro Uhum. lado, as regras de distanciamento social bastante rígidas ainda. Então, por exemplo, se você Uhum. for ao restaurante com um grupo de mais de 4 pessoas, você tem que sentar obrigatoriamente em mesas separadas, né? Essas mesas são distanciadas umas das outras. É, e é isso, assim, eu acho que de uma forma geral o setor de turismo vai começar a se reinventar. Eu estava lendo um artigo esses dias que dizia que Roma vai ser interessante porque vai ser um dos primeiros lugares de experimentação do que vai ser esse novo normal, né? Por quê? Porque Roma é uma cidade que é conhecida por ser um hub também, né? Muita gente vem para Roma para ir para outros lugares, né? Uhum. Viajar pela Europa, fazer tour e até viajar pela própria Itália. Então, Roma vai ser interessante observar isso. Eu até sugiro para quem estiver assistindo a gente que procurem ler mais sobre o que vai acontecer aqui na Itália, né? Eu acho que é uma lição importante para o Brasil, para vocês, Sim. porque vai ser um lugar de experimentação, de um turismo mais sustentável, né? Mais green e até mais lento. Essa coisa do overturismo, né? Que é um termo que falam muito aqui também na literatura. Você vai nas praias, aquelas praias cheias, não vai acontecer. Tem medidas, por exemplo, uso de braceletes nas praias para controlar o número de pessoas nas praias, ou Uhum. algumas praias que são mais privadas vão passar a usar aplicativos onde você, na verdade, você reserva um tempo para você ficar na praia. Então é como se você estivesse reservando um horário de utilização daquele espaço ali, Uhum. da água e tudo mais. Então são coisas que a gente pode começar a pensar junto, né? Eu não sei até que ponto seria realizável aí no Brasil, no sul da Bahia, mas é possível, né? A gente tem tecnologia hoje para fazer isso, e tecnologia barata e simples. E a Não gente sei se eu... observa, não, respondeu. E a gente observa que tem outros países que também cada um está tomando, né, a sua devida atitude em relação ao que fazer. O que a gente vai fazer? A gente precisa do turista, a gente precisa dessas pessoas consumindo. E o que a gente vai fazer para que essas pessoas consumam de maneira segura? Portugal, por exemplo, né, recentemente criou um selo, né, Uhum, destinado a alguns estabelecimentos vinculados ao turismo, Clean and Safe, que é justamente para que o turista ele se sinta protegido, que aquele lugar que possui o selo, ele, né, vai estar ali livre, digamos assim, de qualquer tipo de contaminação. O Brasil está meio que seguindo um pouco por esse caminho. O governo federal já sinalizou que vai, né, criar um selo nessa perspectiva, mas em se tratando de Brasil e conhecendo, né, a atividade turística, a gente sabe que o grande problema vai ser a fiscalização.
Não adianta eu ganhar lá meu selo na minha pousada, né, no meu restaurante, e não haver um tipo de fiscalização para ver se realmente aquele estabelecimento ele está cumprindo com as regras Sim. estabelecidas pelo selo. Né? E eu acho que esse vai ser um dos grandes problemas que a gente vai enfrentar quando esse selo ele realmente entrar em vigor. Aqui em Porto Seguro também há uma discussão muito grande, porque a Secretaria de Turismo e os órgãos competentes ligados ao turismo aqui na cidade e na região, eles estão trabalhando em relação ao que fazer, né, o que a gente pode fazer para que o turista se sinta protegido. E a gente começa a perceber que, às vezes, alguns setores de ligação muito direta com o turismo, como é o caso, né, das companhias aéreas, elas seguem um protocolo da Anvisa, elas vão começar, né, a seguir um protocolo da Anvisa e vão começar a operar. Mas será que esses destinos a qual elas vão começar a operar, eles estão aptos para receber esse turista? Uhum. Então, a gente levanta muito essa discussão. Na Itália, por exemplo, eu estava lendo recentemente que agora em junho eles já vão flexibilizar a entrada de pessoas, né, da União Europeia. Já vão começar a flexibilizar para que essas pessoas entrem. Então, eu achei interessante porque Roma ela está experimentando, né, essa abertura do comércio com os residentes, né, não há voos ainda, Não. para depois começar a experimentar como vai ser esse recebimento desse turista. E Sim. aí é que, né, que as políticas públicas e o próprio governo ele tem que ter um olhar muito clínico em relação a isso, porque se os estabelecimentos eles não estiverem aptos, a gente pode ter um retorno muito, né, catastrófico e muito negativo. Então, a gente tem que levar em consideração, olhar essas novas tendências, né, como você falou, o que está acontecendo no mundo, Uhum. o que está acontecendo em lugares. Óbvio que a gente não vai poder comparar Roma a Brasil, mas a gente tem que levar em consideração o que esses outros países, esses outros lugares estão fazendo, porque se são atitudes, são práticas que realmente estão dando certo, que vão dar certo, a gente tem que adequar a nossa realidade, né, trazer um pouco para a nossa realidade e tentar fazer da melhor forma possível. Eu costumo dizer que ninguém vai deixar de viajar. Isso Uhum. aí eu tenho certeza, ninguém vai deixar de viajar. Mas a forma com que esse turista vai escolher esse novo destino, esse destino a qual ele vai passar as férias ou ele vai fazer uma visita, é que vai se tornar diferente. Né? As novas tendências, turismo de experiência, as pessoas elas vão estar mais atentas a escolher destinos que realmente agregue, né, no seu conhecimento e na sua experiência enquanto turista. E se os destinos eles não se prepararem, eles não tiverem, né, atento a realmente o que está acontecendo no resto do mundo, eles vão acabar ficando para trás. É muito interessante isso que você está falando, Daisy, porque eu tinha até falado um pouquinho antes, que Roma vai ser esse lugar de experimentação, porque é uma cidade muito grande, uma cidade que recebe muitos turistas, e vai estar todo mundo olhando para o que Roma, Milão, é, enfim, Veneza, Florença, todas essas grandes cidades aqui da Itália, o que elas vão fazer. E acho que dá sim para aprender muito, dá, como você disse, para aproveitar e adaptar as soluções para a realidade local de cada um, né? De novo, esse novo normal tem a ver com viajar, como você disse, sim, a resiliência do setor do turismo é comprovada em vários momentos onde a gente teve crise econômica. O setor de turismo, apesar de muito impactado, acaba voltando muito rápido, né, em comparação a outros setores. Mas essa mudança vai ser também no comportamento de quem usa o serviço. Então, é como você disse, as pessoas vão querer ir para estabelecimentos, vão querer frequentar lugares, vão querer ir para destinos onde elas se sintam seguras. Porque a incerteza da pandemia, a incerteza do vírus, ainda vai gerar muitas expectativas em relação a se eu estou seguro ou não estou seguro. Então, a importância dessas coisas, como você estava dizendo, né? Portugal agora implantou o selo, né? Mas eu acho que estabelecimentos que oferecem, por exemplo, aqui na Itália, aqui em Roma, quando eu vou ao supermercado, que o supermercado me dá máscara, me dá e tem álcool gel na porta, é nesse supermercado que eu quero entrar.
né? Só para te dar um exemplo de como que a minha cabeça de consumidor ela já está funcionando. Eu chego na porta do supermercado e eu vejo que tem muita gente, não tem controle, porta, eu não quero entrar nesse supermercado. Então, esse novo Uhum. normal vai passar por aquilo que o turista, por aquilo que o consumidor quer experimentar a partir de agora, né? Não só isso, mas também tem a ver com como o setor vai se organizar. Então, a gente está falando de aviões com menos assentos disponíveis, a gente está falando de viagens reduzidas, né? Roteiros reduzidos, acessos restritos, como você estava explicando agora, o caso da Itália, abrindo primeiro para os países, primeiro para os locais, né? Para os residentes no país. Uhum. A partir de agora, a partir do dia 3 de junho, é possível viajar de uma região para outra. Até agora, eu não posso sair de Roma. Eu não posso sair da região onde eu estou e ir, por exemplo, para Milão, que fica no norte. Isso só vai acontecer a partir do dia 3 de junho. Depois disso, a partir do dia 3 de junho também vai ser possível viajar de um estado europeu para outro estado europeu. E outros países também aqui da Europa que não fazem parte da União Europeia, né? Mas, de novo, isso tem a ver com experimentação, isso tem a ver com monitoramento. No caso da União Europeia, tem uma coisa que é diferente, que é só a título de curiosidade. Apesar de ser um bloco, os países acabam tendo autonomia, pelo princípio da soberania, de decidir também o que eles vão fazer em relação à reabertura de fronteiras. Então, você tem países como a Itália, que já decidiu abrir as fronteiras a partir do dia 3 de junho, mas você tem países Uhum. como a Grécia, que é outro destino turístico bastante movimentado aqui na Europa, que decidiu fazer isso apenas em julho. Então, essas coisas também, esse descompasso entre as políticas públicas e as decisões de governo vão ter impacto também no turismo, né? Mas eu acho que, de uma forma geral, o que a gente pode dizer é as pessoas, os consumidores, nós, eu, você e todo mundo que está aqui nessa live, mais um monte de gente, é quem vai dizer para as operadoras de turismo e para as agências de viagens como a gente quer experimentar esse novo turismo. Uhum. E assim, esse mundo VUCA, né, que o mundo dos negócios gosta muito de utilizar, essas incertezas, essas complexidades, a gente ainda não tem uma receita, né, do que realmente fazer para não ser contaminado. A gente tem aí medidas, a Anvisa, inclusive, aqui no Brasil, ela tem uma série de normas, né, para vários segmentos, para o que se pode fazer para tentar minimizar, né, a proliferação do vírus. Mas quem carrega o vírus é o ser humano. Então, e assim, o contágio é muito rápido. A gente tem alguns casos aqui no Brasil de cidades pequenas que não tinha nenhum caso e do dia para a noite apareceram vários casos. A gente tem um outro problema, que é a questão do teste, né? Que não está disponível para todo mundo, nem todo mundo faz teste. Eu, por exemplo, passei por uma situação na minha família que um parente acabou contraindo o vírus e que não teve acesso ao teste, né? Conseguiu ter certeza de que era o Covid porque pagou para fazer o teste. Mas nem todo mundo tem condições de pagar o teste, né? Aqui no Brasil é em média de 250 a 300 reais. Então, nem todo mundo vai ter. E nem todo mundo sabe que carrega o vírus. Ainda tem essa outra questão. Então, Asmáticos, né? Que aqueles que não apresentam sintomas, mas que ainda assim podem contaminar outras pessoas. O que a gente vê muito, e eu sempre falo isso aqui, falo com meu esposo, falo com meus amigos, é que são previsões futuristas, né? Caçadores de tendências, pessoas criativas, pessoas tentando, da melhor forma possível, achar o melhor caminho para que todos os setores da economia consigam sair da melhor forma possível dessa pandemia que tanto está assolando aí a nossa vida. A gente falou sobre turismo, você citou aí, né, as empresas que você teve contato, mas você conhece ou você teve algum tipo de notícia de algum destino turístico ou algum equipamento turístico, algum museu, algum lugar específico na Itália, de que eles estão tomando algumas medidas? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem os parques nacionais, né, os parques do ICMBio, que ofereceram uma visita virtual,
né, para que as pessoas não deixassem de fazer turismo, que as pessoas continuassem, né, a planejar as próximas viagens e tivessem contatos. Eu, inclusive, assisti uma live extremamente interessante, uma visita no zoológico lá em São Paulo com minha filha, e assim, muito legal, porque os instrutores mostraram todos os animais, e eu realmente me senti um pouco próximo, porque a gente podia fazer pergunta, né, eles selecionavam. Então, você viu algum tipo de atitude dessa aí, por aí pela Itália, alguma coisa do tipo? Eu fiquei esse tempo todo, né? Como eu ainda continuo trabalhando, eu acabei não usando meu tempo livre para fazer essas coisas, né? Frequentar, experimentar visitas virtuais. Eu sei que aqui alguns museus de Roma, né, têm esse serviço disponível, já tinham esse serviço disponibilizado, outros tiveram que às pressas fazer isso, porque, né, não podiam ficar sem oferecer aos turistas esse tipo de serviço. Eu não sei te dizer com precisão se a Itália toda se organizou em relação a isso, mas eu sei que sim, visitas virtuais a museus. O que eu posso também dizer é que muitos jornais acabaram publicando esses links para visitas virtuais de museus. Eu vi em vários jornais, em vários revistas aqui de Roma, que não necessariamente, da Itália, que não necessariamente são revistas de turismo, mas que Uhum. estão dizendo para as pessoas, olha, nesse momento é importante que vocês não percam de vista que vocês ainda podem visitar esses lugares, vocês ainda podem ver a Mona Lisa no Louvre em Paris, vocês ainda podem ver as estátuas do Bernini aqui na Itália, sabe? Você pode visitar o Coliseu. Então, eu acho que a gente não pode achar que tudo tem a ver com a experiência física, né? Acho que essa pandemia também nos dá essa oportunidade de agora ver que o mundo digital, Desmistificar. exatamente, e que o mundo digital, as soluções digitais, elas podem ser muito próximas da experiência física, né? Eu não gosto muito Uhum. de real, porque eu acho que tudo é real, né? Então, por exemplo, a gente está agora compartilhando conhecimento sobre coisas muito importantes dentro de uma rede social que até pouco tempo era conhecida por publicar fotos photoshopadas e editadas, né? E olha Uhum. só, o Instagram virou uma plataforma onde é possível falar de coisa séria também, né? Então, eu acho que agora é o momento de ressignificar muitas coisas, como você disse, desmistificar muitas inverdades e que a gente tinha feito sobre como consumir. Eu tô vendo muita gente aqui, Daisy, fazendo comentário, perguntas. Eu não sei, a gente Isso. Então, o nosso tempo já está bem, a gente já está bem no finalzinho, né, para terminar. Eu vou pedir o pessoal, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou pedir o pessoal que, se tiver alguma pergunta específica para mandar, aqui, só vou só acender a lâmpada aqui da sala. tá. Se alguém tiver alguma pergunta específica, pode mandar um direct aí no Tour em Casa, a gente direciona para o Rodrigo. Eu vou tentar ler pelo menos aqui umas duas. A Julie Alves aqui, professora, está falando que a pandemia relembrou que esses recursos existem há algum tempo, né, nos grandes museus, como o Sim, Google Earth, Maps, inclusive no Museu Nacional em Paraty. O Wellington aqui está falando, ressignificando as coisas, né? A gente tem uma visão diferente, né, desse novo mundo. sim. E como a nossa live já está acabando, a gente tem aí menos de 5 minutos, menos de 10 minutos, eu queria que você falasse um pouco do Fórum Brasil. Para Ah, quem não sabe, o Rodrigo, ele faz parte da organização de um evento internacional que é o Fórum Brasil, que na sua última edição trouxe assim palestrantes e teve uma discussão muito interessante. E esse ano vai ser um evento virtual. Né? Eu queria que você falasse, terminasse a live, te agradecer muito por ter aceitado o convite e a UNEB está sempre à disposição de você. eu sei disso, muito obrigado. Enquanto eu vou falando, o pessoal que quiser, se alguém pode tentar. Sim, eu sou um dos fundadores do Brasil Forum, que é um evento internacional, que na verdade é uma coisa muito simples na escola em Londres, junto com outros que promover e criar uma forma de diálogo sobre a questão.
evento, desde o né, a com o ex-presidente Dilma, a gente a gente é ex-governador Wagner, de ONG. Por que eu estou citando essas pessoas? Só para dar uma ideia para vocês de que a proposta do Brasil Fórum é trazer os diferentes para sentarem na mesma mesa e discutirem. Coisas que eles não fazem no Brasil. A gente, por exemplo, numa mesma mesa, o Jacques Wagner conversa com o Gomes e com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez isso. É uma acontecendo no Brasil. É muito difícil. Então a gente criou esse ambiente de debate e aí agradeço a oportunidade que você me deu de falar sobre o Brasil Fórum. Para quem quiser seguir o nome, estão dizendo que está falhando, gente. Vocês ouviram? Estão me ouvindo Pode... agora? Dá tempo repetir, Rodrigo. Sobre Só me diz se vocês estão ouvindo ok agora. Sim ou não? Deixa eu ir repetindo, então. Então, como eu estava dizendo, fala de novo, ok. Obrigado, Jackson. O Brasil Fórum, então, é esse espaço de diálogo, né, de debate que a gente criou para que a gente pudesse, então, trazer essas personalidades, representantes do setor público, privado, e até pessoas comuns também, para discutir problemas do Brasil, né? A previsão para a edição desse ano era para acontecer agora, no mês de maio, só que, infelizmente, por conta do Covid-19, a gente acabou tendo que cancelar o evento presencial, o que é ótimo para vocês que estão agora assistindo essa live, porque o evento agora vai ser totalmente virtual e vocês vão poder acompanhar. Então, eu vou colocar aqui o Instagram do Brasil Fórum para vocês seguirem agora. Eu vou pedir para vocês fazerem esse favor. Sigam o Brasil Fórum aí no Instagram, que vocês vão ter acesso à informação sobre a data de realização do evento. Né? Vai ser totalmente virtual. Eu não posso dizer ainda quem que a gente vai trazer, mas assim, como eu já disse para vocês, quem a gente trouxe nos anos anteriores, vocês vão ver que a gente vai trazer muita gente importante, muita gente que tem relevância para o Brasil e que é importante mesmo, assim. Não vou dizer nomes, mas tem 2 pessoas que ocuparam cargos muito importantes no Brasil, que já se comprometeram a participar do Brasil Fórum e que vocês vão querer muito ouvir essas 2 pessoas. Elas vão estar juntas na mesma mesa, conversando e falando sobre o futuro do Brasil nos próximos anos. Então, vale a pena. O pessoal está perguntando se é gratuito. É gratuito. O evento vai ser disponibilizado nas redes sociais, então é gratuito. Então, só para vocês perceberem aí que do primeiro Semitour a Fórum Brasil, evento internacional, né? Todo mundo pode alcançar voos como o Rodrigo. Eu queria agradecer demais a sua disponibilidade de nos atender. Falar para você que é sempre muito gratificante olhar a sua trajetória e ver você como espelho, trazer você para que você conte um pouco, né, da sua história e do seu conhecimento para meus alunos. Você sabe que eu fui egressa da UNEB, todo mundo aqui sabe, então eu fico assim muito feliz, muito emocionada mesmo de poder ter esse bate-papo com você. Queria agradecer o pessoal que ficou aqui até agora, todo mundo que assistiu. Não esqueça de ficar em casa, pessoal, é muito importante que a gente siga, né, as medidas aí que são estabelecidas para que a gente consiga sair dessa pandemia o mais rápido possível. Muito obrigada a todos vocês e até a próxima, na sexta-feira, tem live novamente com a professora Silvia, tá? Aguardo vocês, um abraço. Obrigado, Daisy, obrigado a todo mundo. E a Helena fez uma imagem hoje comigo aqui, né? Vai ficar tudo bem, eu colei aqui para servir de inspiração para a gente realmente tentar ficar bem, para que tudo isso passe logo. Um abraço. Eu ia comentar exatamente isso, que a imagem que você tem aí no fundo começou aqui na Itália, esse movimento, né, Andrà tutto bene, que vai ficar tudo bem com esse arco-íris. E é isso. Fiquem em paz,
seguros, lavem as mãos, usem as máscaras e, por favor, respeitem essas regras, porque daqui a pouco isso tudo passa e a gente vai conseguir estar junto de novo. Muito obrigado, viu? Obrigada, tchau. Tchau, tchau.